Meus futuros e minhas futuras policiais, tudo no mais alto padrão e eu espero que sim. Professor Kelsey aqui na área e agora nós vamos de fé e fato dar início aos nossos estudos da disciplina de atualidades que está prevista aí no seu edital do concurso Departamento Penitenciário de 2020. Entretanto, você já sabe que a disciplina de atualidades ela não vai ser cobrada por meio de questões, mas sim ela vai ser cobrada na sua prova discursiva, tudo bem? No primeiro vídeo anterior a esse, a gente já bateu um papo de como deve ser o estudo acerca de atualidades, que você não deve enxergar isso como um bicho de 7 cabeças, tudo bem? Agora, nesse vídeo, é onde a gente vai entrar de fé e fato nos assuntos mais importantes, nos assuntos mais relevantes, para que você esteja desenvolvendo uma boa capacidade argumentativa e uma boa capacidade expositiva. Porque você só vai conseguir produzir um bom texto de redação se você tiver noção, pelo menos noção, olha o que eu estou falando, se você tiver pelo menos noção dos conhecimentos que está tratando lá no seu edital, tudo bem? A gente já viu lá no primeiro vídeo aquela esquematização, quais são os assuntos que vão ser abordados na matéria, na disciplina, na verdade, de atualidades. E hoje a gente vai estudar o nosso primeiro tópico de atualidades, que é o quê? Sistema de Justiça Criminal. Quando você vai lá no edital, vai estar lá, tópico 1, Sistema de Justiça Criminal. Aí eu já quero te fazer um adendo muito grande, que é basicamente o seguinte: todos os tópicos, apesar de serem poucos, são pouquíssimos tópicos, salvo engano são 4 tópicos, apesar de serem poucos, quando você vai destrinchar tópico por tópico, você vai ver que ele é um mar de informações. Às vezes ele chega a ser um oceano de informações. E aí, professor, como que eu estudo esse mar de informações? Como que eu estudo esse oceano de informações? Você não estuda, porque você não precisa saber de tudo. Quando a gente fala de sistema de justiça criminal, é um oceano de informações, não é um mar, é um oceano de informações. Só que você não precisa estudar todas essas informações. Você não precisa ser um mestre, saber tudo acerca do sistema de justiça criminal. Pelo contrário, sabe o que você precisa? Você precisa ter noção do atual contexto e do atual cenário do nosso sistema de justiça criminal. É isso que você precisa saber, ter uma noção do contexto, tudo bem? E o mais importante, o que você precisa saber de sistema de justiça criminal são os principais problemas que afetam o nosso sistema. Show de bola? Mas só que antes de a gente entrar no nosso assunto, o que a gente vai estudar propriamente? Na verdade é o seguinte: antes de a gente entrar nos assuntos que realmente são importantes, nos assuntos que são realmente relevantes para a sua prova, que podem ser um objeto de algum tema da sua redação, a gente antes precisa entender o que é um sistema de justiça criminal e como que ele funciona, tudo bem? Porque não adianta eu ir direto para você falando quais são os problemas do sistema de justiça criminal se você não sabe o que é, ou se você não sabe como ele funciona. Portanto, é muito importante nessa primeira aula nós falarmos justamente isso: o que é o sistema de justiça criminal e como que funciona o sistema de justiça criminal. Show de bola? Então vem com o titio, sem enrolação, ó. Aula belezinha para você e vamos detonar com muita qualidade. Sistema de justiça criminal, tópico 1. O que é o sistema? Primeiramente, o que você precisa entender? O que é o sistema? Qual que é a definição de um sistema? Vamos lá. Sistema de justiça criminal, ele vai ter por definição ser um conjunto. Um conjunto de quê, professor? Ele vai ser um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos, um conjunto de órgãos e um conjunto de entidades, tudo bem? Então, quando eu juntar determinadas normas, quando eu juntar determinados procedimentos, quando eu juntar determinados órgãos e determinadas entidades, eu vou formar o quê? Eu vou formar um sistema, tudo bem? Só que, aí deixa eu vir para cá, tem um ponto muito importante. Esse sistema, ele vai ser caracterizado por uma finalidade específica, tudo bem? Não é qualquer norma, não é qualquer procedimento, não é qualquer órgão e também não é qualquer entidade. Para se encaixar no sistema de justiça criminal, este conjunto de normas, este conjunto de procedimentos, esse conjunto de órgãos e de entidades, eles têm que ter uma finalidade específica. Professor, e qual que é essa finalidade? Eles devem ter a finalidade de restaurar a ordem. Professor, como assim? Bem, nós, cidadãos brasileiros, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Portanto, nós estamos sujeitos a um conjunto de regras, a um conjunto de deveres, tudo bem? Para que haja um convívio harmônico na sociedade, para que um respeite o direito do outro, é necessário regras. E eu, como cidadão brasileiro, como indivíduo, como ser humano, eu tenho que respeitar e seguir essas regras. Show de bola? Para que realmente haja um convívio, para que haja uma ordem social. Entretanto, porém, todavia, o que acontece se eu quebrar uma dessas ordens? O que acontece se eu infringir uma dessas ordens? Tudo bem? Se eu infringir ou quebrar uma dessas ordens, eu vou estar praticando uma conduta infracionária.
tudo bem? E se eu quebrar essa conduta, violar essa conduta, na verdade, se eu violar essas normas, se eu violar essas regras, e eu acabar violando um direito relevante, um direito de extrema importância, eu vou acabar cometendo o que nós denominamos de infração penal, ou que nós podemos também denominar de crime, tudo bem? Então, preste atenção. Nós vivemos em um ordenamento jurídico, e esse ordenamento jurídico é um conjunto de regras para que realmente coexista uma ordem, uma convivência pacífica na sociedade. Se eu, indivíduo, quebrar essas regras, eu vou cometer uma infração. E se eu quebrar essas regras atingindo, violando ou agredindo um bem de suma importância, eu vou estar cometendo uma infração penal, tudo bem? Então, quando eu violo essa regra, acabo cometendo uma infração penal, acabo cometendo um crime, o que acontece? Eu terei que ser punido. Então, toda conduta criminosa, ela tem que ser punida. Tudo bem? Por que ela tem que ser punida? Porque quando a pessoa quebra essas regras, quando a pessoa comete um crime, ela simplesmente está desestruturando a ordem social, ela está desestruturando a ordem pública, tudo bem? Então, é por isso que é necessário todo um sistema, um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos, um conjunto de órgãos, um conjunto de entidades que vão lá e vão proteger e buscar restaurar essa ordem toda vez que ela for quebrada. Então, toda vez que o indivíduo for lá e violar as regras, violar as normas e cometer um crime, eu vou ter um sistema que vai estar lá presente para poder reestruturar, para poder restaurar essa ordem. Professor, e como que é feita essa restauração da ordem social, da ordem pública? Através da punição. Se o indivíduo viola essas normas, essas regras de conduta e pratica determinado crime, ele desestrutura a ordem pública. E para eu restaurar esta ordem, eu vou ter que aplicar uma penalidade, eu vou ter que puni-lo, tudo bem? Então vamos lá. O sistema ele vai ser um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos, um conjunto de órgãos e um conjunto de entidades que atuam de maneira conjunta com uma única finalidade: restaurar a ordem pública, porque muitas vezes a ordem pública vai ser violada, principalmente no caso de cometimento de crimes. E como que ele vai restaurar essa ordem? Através da punição. Então ele vai punir os indivíduos violadores das condutas. Toda vez que o indivíduo viola determinada conduta, como por exemplo através da prática de um crime, vai estar lá o sistema presente para poder restaurar a ordem através da punição, tudo bem? Então esta é a primeira definição de sistema de justiça criminal. Se você precisar colocar essa definição em um texto, você vai falar: sistema de justiça criminal, ele é um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos, um conjunto de órgãos ou um conjunto de entidades que tem por finalidade específica assegurar a restauração da ordem pública através da punição daqueles que violem as regras de condutas do direito brasileiro. Show de bola? Essa é a definição do sistema. Restaurar a ordem através da punição, tudo bem? E isso nós vamos ter normas. Professor, como assim normas? Normas, por exemplo, normas de direito penal que incriminam determinada conduta fazem parte desse sistema. Procedimentos de investigação, como por exemplo o inquérito policial, faz parte desse sistema. Órgãos que estão atrelados a toda essa questão de restaurar a ordem e punir fazem parte desse sistema. Vou citar exemplos para você: órgãos policiais que trabalham com investigação, órgãos do Poder Judiciário, que são os tribunais, Ministério Público, que trabalha na parte acusatória. Todo esse conjunto de órgãos vão fazer parte do quê? Do sistema de justiça criminal. Show de bola? Então, todo esse conjunto, quando tem essa finalidade de restaurar a ordem, quando a ordem é quebrada, e essa restauração vai ser feita através de uma punição, aplicar uma penalidade, então nós estaremos dentro do sistema de justiça criminal. Então essa é a primeira definição. Só que, para nós podermos enxergar o sistema de justiça criminal de uma maneira muito mais facilitada, fica melhor se nós dividirmos os termos sistema, o termo justiça e o termo criminal, para nós entendermos como ele funciona. Coloquei aqui para você, vou vir aqui para esse lado. Vou sumir um pouquinho da tela, mas você está ouvindo minha voz. Sistema, olha aqui minha mãozinha, ó. Sistema. O que é um sistema? O sistema ele vai ser um conjunto de órgãos e entidades. É basicamente isso, conjunto de órgãos e entidades. Tudo bem? Vamos fazer uma comparação, uma analogia. Sistema digestivo. O sistema digestivo do corpo humano, ele não vai ser composto por diversos órgãos? Ele vai ser composto por diversos órgãos. A gente vai ter o estômago, a gente vai ter o intestino, tudo bem?
a parte, acho que é trago digestivo, tudo bem? Então é um conjunto de órgãos e quando eu tenho esse conjunto de órgãos eu formo um sistema. Então, por exemplo, aqui no sistema de justiça criminal, por que ele é considerado, porque ele é denominado de sistema? Porque ele também vai ser um conjunto de órgãos, ele vai ser um conjunto de entidades. Eu vou ter órgãos que vão trabalhar com a investigação criminal, eu vou ter órgãos que vão trabalhar com o processo penal, eu vou ter órgãos que vão trabalhar com a aplicação da penalidade. Portanto, ele é um conjunto de órgãos. Já que ele é um conjunto de órgãos, por isso que ele é um sistema. Coloquei aqui para você, conjunto de órgãos e entidades que buscam garantir a justiça social. Toda vez a gente viu que esse conjunto de órgãos eles têm a finalidade de restaurar a ordem, tudo bem? Toda vez que essa ordem é quebrada, principalmente pela prática de um crime, nós precisamos garantir a justiça social, tudo bem? Porque é basicamente o seguinte, o nosso ordenamento jurídico pega e olha para os seus cidadãos e fala, olha, vocês não podem cometer isso, não podem cometer aquilo e não podem fazer isso. Não pode matar o coleguinha, não pode roubar a propriedade do coleguinha, não podem furtar, ou seja, ele dita inúmeras condutas que são proibidas, que você não deve fazer, tudo bem? Para que haja convívio harmônico na sociedade. Aí, se o indivíduo vai lá e quebra essas normas e pratica essas condutas, a sociedade vai lá e vai cobrar o Estado. Porra, Estado, você me proíbe de praticar essas condutas, mas fulano vai lá e pratica? Nós queremos uma resposta. E essa resposta é justamente o quê? A justiça social. Portanto, o sistema, é necessário que dentro do Estado nós temos o sistema, que é o sistema de justiça criminal, que vai ser esse conjunto de órgãos e entidades que tem a finalidade de garantir ou de restaurar a justiça social. E nós vimos que eles fazem isso, essa restauração da justiça social ou restauração da ordem, através de um sistema de punição. Eu coloquei aqui para você como que eles garantem essa justiça social através da punição. Como que eles garantem? Punindo o indivíduo transgressor da norma. Show de bola? Então, por isso que ele é considerado um sistema. E justiça, professor? Por que justiça? Sistema de justiça. Vou tentar exemplificar para você. Quando acontece um crime na sociedade, eu expliquei para você que a sociedade cobra uma resposta. A sociedade cobra realmente do Estado que o Estado faça alguma coisa. E o Estado precisa dar essa resposta para a sociedade, que é o quê? A justiça social, tudo bem? Então, de um lado, o Estado precisa dar resposta. E como que ele vai dar essa resposta? Punindo o indivíduo que praticou aquele crime, através da punição. Só que o Estado, ele não pode simplesmente chegar e punir. Ele precisa assegurar também meios de defesa dessa pessoa que está sendo acusada. O indivíduo que supostamente praticou um crime, o indivíduo que está sendo investigado, o indivíduo que está sendo acusado, ele tem um núcleo, ele tem um rol de direitos que precisam ser respeitados, como, por exemplo, um sistema de defesa. Ele tem total de direito de se defender de todas as acusações que ali estão sendo feitas contra ele, tudo bem? Então, isso é justiça, é dar uma resposta para a sociedade, mas ao mesmo tempo, para eu assegurar essa resposta, eu também preciso assegurar no outro polo da relação, ou seja, para o acusado, mecanismos de defesa, tudo bem? Então, quando eu dou essa resposta para a sociedade, tudo bem? Investigando o crime, processando determinado indivíduo e prendendo determinado indivíduo, porém eu faço tudo isso garantindo a ele um sistema de defesa, aí sim eu estou realizando o que nós denominamos de justiça. Agora, se o Estado vai lá, simplesmente prende um indivíduo sem nenhum procedimento, sem nenhum processo, sem assegurar os direitos que a eles são concebidos constitucionalmente, os direitos de defesa, direito ao contraditório, aí não, aí eu não estou fazendo justiça, na verdade eu estou sendo injusto. Então, justiça é dar uma resposta para a sociedade, tudo bem, através da punição, porém, eu asseguro a esta pessoa que vai ser acusada, essa possível pessoa que vai sofrer a punição, eu asseguro ela todos os meios que ela tenha condições e capacidade para se defender. Aí sim eu vou ter justiça. Show de bola? Criminal. Por que criminal? Porque o sistema de justiça ele vai tratar apenas da relação envolvendo infrações penais, tudo bem? Ou seja, relações envolvendo condutas criminosas. Ele a trata apenas de crimes, show de bola? Por isso, sistema de justiça criminal. É um conjunto de órgãos e entidades que tem que garantir a justiça social, restauração da ordem através da punição, porque houve uma transgressão de conduta. E essa transgressão de conduta é justamente o que? Uma infração penal, que na maioria das vezes, são denominadas de crimes. Show de bola?
Então, por isso ele vai ser considerado um sistema de justiça criminal, porque a gente vai estar tratando apenas de infrações penais. Show de bola? Então, dito isso, você consegue já ter uma noção do que se trata do nosso sistema de justiça criminal. Tudo bem? Qual que é a grande finalidade para que ele serve? Só que não basta você saber o que é o sistema de justiça criminal. Você precisa entender também como que funciona o nosso sistema. Professor, como que funciona o nosso sistema? Aí vai ficar bacana, muito top para você entender, porque o nosso sistema, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 fases ou 3 etapas. E aqui é de mega importância, sabe por quê? Porque todos os outros tópicos dos assuntos de atualidades, todos os outros tópicos do assunto de atualidades estão dentro do funcionamento do sistema de justiça criminal. Então é justamente essa visão que eu quero que você tenha já de imediato. Tá vendo isso aqui? Sistema de justiça criminal, ele é abrangente, ele é muito amplo. Ele é tão amplo que ele vai abarcar todos os outros tópicos da disciplina de atualidades. Então, basicamente, ele seria o tópico mãe. E todos os outros tópicos de atualidades estão inseridos dentro do quê? Dentro do sistema de justiça criminal. Show de bola? Ele é o tópico raiz. Então vamos ver aqui como que funciona o nosso sistema de justiça criminal. A gente vai ver que ele é dividido em 3 etapas. Professor, quais são essas etapas? A primeira etapa que nós vamos ter é a denominada investigação criminal. A segunda etapa que nós vamos ter é o denominado processo penal. E por fim, a última etapa que nós vamos ter é o quê? A execução penal. Show de bola? Só recapitulando, para que serve o sistema de justiça criminal? É porque, por vezes, determinadas regras e determinadas normas serão violadas. E essa violação dessa norma vai configurar um crime. E quando configurar um crime, a justiça cobra uma resposta do Estado. E o Estado, para poder responder à sociedade, ele precisa assegurar a justiça social. E como que ele assegura a justiça social? Punindo. Só que o Estado pode punir de qualquer forma? Não. Na sua punição, ele tem que ser justo, por isso sistema de justiça. Então ele vai garantir a justiça social, porém ele também vai assegurar ao indivíduo todos os meios de defesa. Show de bola? Portanto, a voz já está até falhando já. Já estou mais de 24 horas sem dormir, mas padrão sustenta a polícia, é isso mesmo. Então, para o Estado garantir essa questão da justiça social e punir o indivíduo, ele vai ter que respeitar determinadas regras, ele vai ter que respeitar determinados princípios, justamente para que ele não faça uma punição de maneira errada, de maneira incorreta e principalmente de maneira injusta. O Estado ele precisa minimizar ao máximo a margem de erro de punição, tudo bem? Eu não posso punir o inocente ou eu não posso punir injustamente. Para isso, a gente vai dividir o nosso sistema, o funcionamento do nosso sistema em 3 etapas, tudo bem? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a investigação criminal. Ali é onde justamente inicia o nosso sistema de justiça criminal, através da investigação. Quando determinado crime ocorre, qual que é a primeira etapa a ser realizada? Uma investigação acerca desse crime, entendeu? Se o indivíduo viola uma conduta e essa violação constitui uma infração penal, constitui um crime, primeiramente, o primeiro passo que é feito é o quê? É uma investigação policial, tudo bem? Portanto, a investigação policial, ela tem uma finalidade que é o quê? É a colheita dos elementos de informação. Através da investigação, nós vamos analisar essa conduta delituosa, nós vamos analisar essa conduta criminosa e nós vamos buscar colher elementos de informação. Professor, o que seriam esses elementos de informação? Quando a gente estuda direito ou direito processual penal, a gente vê que esses elementos de informação podem ser materialidade ou podem ser a autoria. Professor, o que seria materialidade? É justamente aqueles elementos de informação que comprovam que realmente houve e existiu um crime. Isso é materialidade. Todo elemento de informação que comprova que de fato existiu uma conduta criminosa. Professor, e o que é a autoria? São os elementos de informação que indicam qual indivíduo ou quais indivíduos praticaram aquele determinado crime, tudo bem? Então, durante uma investigação, nós precisamos colher elementos de informação que são divididos em elementos de materialidade e elementos de autoria, tudo bem? E isso é o primeiro passo quando se acontece um crime, para que a gente possa punir o indivíduo e garantir essa sensação, na verdade, de dar essa resposta para a sociedade, que a justiça social. Primeiramente, eu preciso fazer uma investigação acerca desse crime, para saber, será que realmente essa conduta que aconteceu foi um crime? Será que realmente aconteceu um crime? E se aconteceu um crime, quem praticou ou quais pessoas praticaram? Tudo bem? E eu encontro isso através da investigação criminal.
Portanto, estes elementos informativos angariados, colhidos na investigação criminal, eles vão ter um destinatário, eles têm um destino. Que destino é esse? Eles serão destinados para o Ministério Público. Coloquei para você. Os elementos de informação de uma investigação criminal, eles possuem um destino. Qual destino? O Ministério Público. Show de bola? Então, vamos lá. O sistema de investigação criminal, que faz parte, que é a primeira etapa do nosso sistema de justiça criminal, ele vai ser composto por determinados órgãos. Show de bola? Então, vamos lá. Quais são esses órgãos? São órgãos policiais, mas todo órgão policial, professor, negativo, são órgãos policiais que têm exatamente a função fim de investigar, tem a função investigativa. Quais são eles? Primeiro ponto, polícias civis. As polícias civis são os órgãos policiais no âmbito dos estados que têm a finalidade de investigar as condutas, que têm a finalidade de investigar as infrações penais. E nós também temos, de outro lado, a Polícia Federal, que é um órgão federal, do governo federal, que tem essa finalidade também de praticar procedimentos de investigação criminal. Show de bola? Então, nessa fase criminal, nessa fase da investigação criminal, é justamente onde eu vou buscar colher esses elementos de informação através dos órgãos policiais, seja uma polícia civil ou uma polícia federal. E esses elementos de informação eu vou pegar e enviar para o Ministério Público, tudo bem? Então, quando acontece um crime, esta é a primeira etapa. Depois que ocorreu uma investigação policial, uma investigação criminal, e todos aqueles elementos de informação foram colhidos e enviados para o Ministério Público, aí eu vou para a segunda etapa do nosso sistema de justiça criminal, que é o quê? Que é o processo penal. E aqui é onde que nós, nesse tópico, vou até circular aqui para você, processo penal. É aqui nesse tópico de processo penal em que nós vamos mais nos aprofundar quando nós estudarmos todo o sistema de justiça criminal, tudo bem? Então aqui é onde a gente encontra a maior parte do problema do sistema de justiça criminal, é na fase do processo penal, tudo bem? A gente viu lá na fase da investigação que todas as informações colhidas têm como destino o Ministério Público, tudo bem? E o que vai acontecer? O Ministério Público vai pegar essas informações acerca da investigação e ele vai analisar, e ele vai olhar, nossa, tem materialidade, ou seja, houve a existência de um crime. Nossa, a gente também tem uma autoria, ou seja, o suspeito que cometeu esse crime, ou as pessoas suspeitas que cometeram esse crime, tudo bem? Então ele vai olhar que tem materialidade quem tem a autoria, e aí ele vai lá no Poder Judiciário, ou seja, ele vai lá no juiz e ele vai entrar com um pedido. Pedido, seu juiz, eu tenho materialidade e eu tenho autoria. Ou seja, houve determinado crime e eu tenho o autor desse crime, que na verdade nós vamos denominar de suspeito. E juiz, portanto, eu quero pedir uma condenação. Eu quero pedir o início de um processo para poder condenar este indivíduo. Quando o Ministério Público faz esse pedido ao Poder Judiciário, nós denominamos este pedido de ação penal. Portanto, a ação penal é justamente o pedido que o Ministério Público faz ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tome providência de processar e julgar aquele suposto autor daquele crime, tudo bem? Então, o processo penal, ele tem início com o quê? Ele tem início com a ação penal, que é justamente esse pedido do Ministério Público para que haja uma condenação para este indivíduo, tudo bem? Que é o suspeito do cometimento daquele delito, do cometimento daquele crime. Só que, quando o juiz aceita este pedido, aí sim dá início ao processo penal, que é a segunda etapa do sistema de justiça criminal. E dentro do processo penal nós temos o quê? Nós vamos ter a denominada relação triangular. Professor, o que é essa relação triangular? Agora eu vou ter 3 órgãos, assim por dizer, dentro do processo. Quais são eles? O primeiro órgão, ou a primeira pessoa que nós teremos dentro do processo, é o juiz. E o juiz, ele fica no topo, presta atenção, que o juiz está bem aqui, ó. O juiz, ele está no topo. Professor, qual que é a segunda pessoa? A segunda pessoa dessa relação triangular do processo penal é o que nós denominamos de acusação. E quem é responsável por representar a acusação? Vou puxar aqui para você. É o MP. Vamos lá, o MP ele não entra com o pedido, que é a ação penal, pedindo a condenação de determinado indivíduo? Sim, portanto o Ministério Público, ele vai, nessa relação triangular do processo penal, ele vai representar o quê? A parte acusadora, ele que vai estar acusando alguém. Ah, fulano cometeu determinado crime, portanto ele tem que ser punido. Portanto a acusação, ela é representada pelo
Ministério Público. Só que do outro lado dessa relação triangular, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a defesa do indivíduo, tudo bem? E a defesa do indivíduo pode ser exercida justamente por um advogado. A defesa do indivíduo ela pode ser exercida por um advogado, se ele tiver condições de pagar. Professor, e se o indivíduo não tem condições de pagar? Esta defesa vai ser exercida por quem? Vai ser exercida pela Defensoria Pública. Quando o réu, aqui no processo, o acusado, nós denominamos ele de réu. Então, quando o réu ele não tem dinheiro para pagar um advogado, ou seja, ele é considerado um réu hipossuficiente, quem vai exercer a defesa dele é a Defensoria Pública. Então, note os órgãos que nós temos envolvidos no processo penal. Nós vamos ter o juiz, que vai ter a finalidade de julgar, nós temos a acusação representada pelo Ministério Público e nós temos a defesa, que muitas das vezes, na maioria das vezes, vai ser representada pela Defensoria Pública, tudo bem? E o juiz, ele fica, aí eu quero que você tenha o seguinte raciocínio. A acusação e a defesa, elas não estão na mesma linha? A defesa está aqui e a acusação está aqui. Se você perceber, elas não estão no mesmo pé de igualdade, elas não estão na mesma linha, é exatamente isso. Tanto a acusação quanto a defesa, elas são baseadas no princípio da relação processual de igualdade, também chamada de igualdade de armas. Professor, o que é esse princípio da igualdade de armas? É que nessa relação processual triangular, as mesmas armas que eu vou garantir ao Ministério Público, que é a acusação, eu também tenho que garantir à defesa. Então a defesa tem que ter determinadas armas e o Ministério Público vai ter que ter essas mesmas armas para que eles duelem, para que eles briguem de mesmo nível para mesmo nível, tudo bem? Eu preciso que nós tenhamos uma relação igual entre eles, show de bola? Portanto, que a acusação está de um lado e a defesa está do outro no mesmo nível de igualdade. E acima, entre eles, bem no topo e no meio, nós temos o juiz. E o juiz, ele é neutro. Por que o juiz é neutro? Porque o juiz, ele tem uma grande finalidade. O juiz, ele tem que ser imparcial. Imparcial. O juiz ele vai estar lá para ouvir a acusação, o juiz vai estar lá para ouvir a defesa e a partir disso ele vai ter que proferir uma opinião própria do que ele acha certo e do que ele acha errado. Ou seja, ele vai simplesmente fazer um julgamento. Concordo com a acusação ou então eu concordo com a defesa, tudo bem? Mas o juiz ele tem que ser imparcial, ele não tem que dar preferência para um e nem para outro. Ele tem que dar margens, ou seja, ele tem que distribuir as armas. Ele tem que garantir que a acusação tenha uma arma e a defesa tenha a mesma arma para que eles possam combater no pé de igualdade. Essa é a grande finalidade do juiz. E a partir disso ele vai ouvir um e vai ouvir o outro lado e vai tomar uma decisão. Portanto, o juiz ele tem que ser imparcial. Essa é a relação triangular existente no processo. Mas você está anotando os órgãos que estão envolvidos no processo penal? Temos o juiz, que é o Poder Judiciário, temos a acusação, que é o Ministério Público, temos a defesa, que muitas vezes vai ser exercida pela Defensoria Pública. Então aqui nós temos já um conjunto de órgãos que constituem a fase do processo penal. Como na fase da investigação criminal, nós também temos um conjunto de órgãos que constituem a investigação, que é o quê? As polícias civis e a Polícia Federal. Só nessas duas fases, nessas duas etapas, investigação criminal e no processo penal, você já não está vendo um conjunto de órgãos? Pois é, só que a gente já tem formado o quê? Um sistema. Show de bola? Só que o sistema ele não se encerra no processo penal, não. A gente viu que a grande finalidade do sistema de justiça criminal não é assegurar a justiça social, não é dar uma resposta para a sociedade quando ocorre o cometimento de um crime? Sim. Então não basta o sistema se encerrar aqui. O sistema ele só se encerra quando eu realmente dou essa resposta para a sociedade. E como que eu dou essa resposta para a sociedade? Punindo efetivamente. Portanto, desse processo penal, a gente vai surgir para onde? A gente vai surgir para a nossa terceira etapa do sistema de justiça criminal, que é a denominada execução penal. Professor, o que é execução penal? É basicamente o seguinte, aqui no processo penal a gente vai ter o quê? Uma relação triangular. E nessa relação triangular é justamente o quê? O Ministério Público acusando o indivíduo e do outro lado da relação eu vou ter justamente esse indivíduo se defendendo, juntamente com seus advogados ou com a Defensoria Pública. Então eu tenho a acusação de um lado e a defesa do outro, tudo bem? E a partir daí, no topo da relação, eu tenho um juiz que a única finalidade dele é julgar. E na fase processual, esse julgamento ele vai ser dividido em instâncias, ele vai ser dividido em fases. Quais são elas?
ele vai ser dividido em primeiro grau, em segundo grau, ele vai ser dividido no grau superior, ou então ele vai ser também dividido na instância suprema. Essa daqui é a exceção, tudo bem? Então o indivíduo vai ser julgado no primeiro grau, depois ele vai ser julgado no segundo grau, e ele ainda tem a possibilidade de ser julgado no grau superior. Depois que ele é julgado no grau superior, muitas vezes se encerra por aí, mas se tiver a possibilidade de ele ser levado para a instância suprema, que é o STF, aí o processo também vai. Meu parceiro, ser julgado no primeiro grau demora pra caramba, ser julgado no segundo grau também, ser julgado no grau superior também, e ser julgado na instância suprema também demora. Ou seja, todo o processo de julgamento ele é demorado. Então você já vai pegando a visão, tudo bem? Só vou dar um pause rapidinho na nossa aula que eu vou colocar a bateria para carregar e já volto. Pronto, voltando. Essas coisas acontecem gravando em home office mesmo. Gravando sozinho, isso daí tudo acontece. Tudo bem, tá acabando a bateria. Ixi, se isso acaba, aí ia ter que gravar tudo do começo. Mas continuando, pois é, o indivíduo aqui no processo penal, ele vai passar por diversas instâncias de julgamento, tudo bem? Então ele vai ser julgado no primeiro grau, depois ele vai ser julgado no segundo grau, e ele ainda tem a possibilidade de ser julgado na instância superior. E meu parceiro, ó, todas essas instâncias de julgamento, até julgar o indivíduo, demora muito. E aí eu quero que você já vai tendo essa visão, porque na nossa segunda aula nós vamos ver os principais problemas do sistema de justiça criminal. E um desses principais problemas é justamente essa demora do julgamento, que é a morosidade processual. Show de bola? E por fim, ele ainda pode ser julgado na instância suprema, que é o STF. Quando ele for julgado nas últimas instâncias, que pode ser na instância superior ou na instância suprema, ele vai receber de fé e fato uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Professor, o que é isso? Ou seja, ele vai ser condenado de uma maneira definitiva, que não cabe mais recurso. Realmente, filho, você foi condenado, não tem mais o que fazer, não dá para espernear mais, não dá para chorar mais. Agora, de fato, você foi condenado, tudo bem? Então, ele vai receber uma sentença penal condenatória. Geralmente, essa sentença penal condenatória, a depender do crime, na verdade, na maioria dos crimes, ela vem prevendo uma pena privativa de liberdade, que é justamente pegar o indivíduo que cometeu o crime e colocar ele dentro do presídio. Aí eu te pergunto, quem exerce essa função de pegar o indivíduo e realmente aplicar a sentença, ou seja, realmente prender o indivíduo e deixar o indivíduo preso? Aí é que a gente entra na terceira etapa do sistema de justiça criminal, que é a fase da execução penal, que ela tem justamente a finalidade, ou seja, ela aplica a sentença penal condenatória. Aqui na fase do processo penal, o indivíduo sofre a sentença, ele sofre a pena. E quem que vai aplicar essa pena é a execução penal. Se a sentença ela vem prevendo uma pena privativa de liberdade, quem é responsável por aplicar essa pena privativa de liberdade? A execução penal é que vai pegar esse indivíduo e vai colocar dentro do presídio. Portanto, o sistema prisional está aqui, ó, na terceira etapa, que é na etapa da execução penal. Show de bola? Só que, eu quero te alertar por um ponto. Ela simplesmente não aplica a sentença penal condenatória, não. Ela tem uma outra finalidade. Qual é? Aplica também medida prisional preventiva. Professor, o que seria isso? Uma medida prisional preventiva. O que eu falei para você? O indivíduo ele vai ser primeiro julgado em primeiro grau, depois em segundo e talvez ele vai ser julgado também no grau superior. E ele ainda tem, por fim, dar uma choradinha, uma esperneadinha, se tiver possibilidade de ser julgado lá no Supremo, na instância suprema, que é exercida pelo STF, tudo bem? Mas primeiro ele vai ser julgado aqui no primeiro grau, depois no segundo grau e, por fim, na instância superior dos tribunais superiores, que é o STJ, tudo bem? Só que aí eu quero que você tenha uma em mente. De fé e fato, o indivíduo ele só pode realmente ser preso, ele só pode ser preso quando ele for julgado definitivamente. O indivíduo só pode ser preso quando ele for julgado definitivamente, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença. Quando não tem mais possibilidade dele entrar com recurso, aí é que ele realmente pode sofrer a penalidade dele. Aí é que realmente ele pode ser preso, tudo bem? Só que eu não falei para você que ser julgado no primeiro grau demora, ser julgado no segundo grau demora e ser julgado no grau superior também demora? Demora. Agora imagine, durante esse período todinho, o indivíduo ficar solto. Não ia dar, né? Gera uma sensação de impunidade muito grande. Imagine um homicida, um serial killer, um psicopata, um estuprador, ficar em liberdade no primeiro grau, aguardando o julgamento no segundo grau, ficar em liberdade e ficar em liberdade até aguardar o julgamento na instância superior. Porra, ia dar uma sensação, na verdade dá uma sensação de impunidade grande. Portanto, já no primeiro grau, já no segundo grau e até mesmo até aguardar o julgamento no grau superior,
este indivíduo já pode ser preso. Só que aí essa prisão dele não é considerada uma prisão-pena, ele não vai estar cumprindo a pena dele. Não, essa prisão vai ser, na verdade, uma medida prisional preventiva. Tudo bem? O indivíduo é de alta periculosidade, é um homicida, é um serial killer, é um estuprador que pratica vários estupros corriqueiramente. Então, preventivamente, nós vamos prender ele. Então, é a chamada prisão preventiva, tudo bem? E quem que aplica essa prisão preventiva? Se aqui durante a fase do processo, em algumas fases desse julgamento aqui, tudo bem? No primeiro grau, ou seja, no segundo grau, o juiz decretar uma prisão preventiva. Quem é responsável por aplicar essa prisão preventiva, essa medida prisional preventiva? É a fase da execução penal. Então, a fase da execução penal, ela vai aplicar tanto as disposições de uma sentença condenatória, que é a pena propriamente dita, como a execução penal também vai ser responsabilizada, vai ter a responsabilidade de aplicar o quê? De aplicar uma medida prisional preventivo, entendeu? Então, quando eu completo todas essas etapas, todo esse ciclo, o indivíduo começa aqui sendo investigado, depois ele vai ser processado e, por fim, ele vai ser punido no sistema de execução penal, que é o sistema prisional. Aí, quando eu pego todas essas 3 etapas, eu tenho formado o quê? Eu tenho formado o sistema de justiça criminal, tudo bem? Então, o sistema de justiça criminal, como nós vimos na definição no início da aula, ele é um conjunto de órgãos, um conjunto de entidades que tem a finalidade de restaurar a ordem social, de garantir a justiça social. E como que eu garanto a justiça social? Como restauro a ordem? Através da punição. Só que para o sistema de justiça criminal punir, ele tem que seguir determinados procedimentos, ele tem que seguir determinadas regras para poder garantir ao acusado, para poder garantir ao suspeito o pleno direito de defesa. Porque justiça propriamente dita, sistema de justiça criminal, só existe justiça se eu der a resposta para a sociedade, mas ao mesmo tempo assegurar todas as condições do indivíduo se defender da acusação, tudo bem? Então, para que o sistema de justiça criminal funcione dessa maneira e atenda todas essas regras e esses princípios, ele é dividido nas etapas de investigação criminal, na etapa de processo penal e na etapa de execução penal. Quando eu junto essas 3 etapas, eu tenho formado o nosso sistema de justiça criminal, tudo bem? Então, nessa primeira aula, a gente estudou o quê? O que é o sistema de justiça criminal e a gente estudou ainda como funciona o sistema de justiça criminal. E isso é de mega importância, porque nas próximas aulas é quando a gente vai entrar nos assuntos realmente importantes, nos assuntos realmente relevantes, que podem ser objeto tema da sua prova discursiva, que pode ser objeto tema da sua redação. Show de bola? Que são o quê? Que são os problemas enfrentados pelo sistema de justiça criminal, os principais problemas, tudo bem? Só que para que você entenda os principais problemas enfrentados, é necessário que antes você entenda o que é o sistema de justiça criminal e como ele funciona. Mas eu garanto que com essa aula altamente explicativa, com essa esquematização top, essa esquematização foda, eu tenho certeza absoluta que você conseguiu compreender o que é e como ele funciona. Show de bola? Então, aguardo você na nossa segunda aula, onde a gente vai estudar os principais problemas do sistema de justiça criminal. No mais, desejo a você uma excelente preparação. E não se esqueça, você quer, você pode e você é capaz. Valeu! Pra todo mundo que vive lá, o medo de nunca sair é bem maior que o de então.